Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Bem, pessoal, depois de 2 meses, retornando aqui com o nosso JKCast, respondendo aqui as suas dúvidas e tentando transmitir aqui um pouquinho do meu conhecimento. Como sempre, antes de mais nada, na semana que vem, agora quarta-feira, dia 19 de junho, a partir das 18h30, eu estarei lá na Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho, Vila Madalena, ou Pinheiros, como alguns conhecem, para o lançamento aqui do meu livro A Fábula do Estado da Ilha. Então, a partir das 18h30 eu vou estar lá, vai ter um espaço ali meio que para fazer uma palestra, mas eu acho que eu vou utilizar aquele espaço mais para bater um papo com vocês, falar sobre o conteúdo do livro, sobre outros assuntos que vocês, no momento lá, quiserem saber, a minha opinião, ou a gente bater um papo sobre finanças. E será um prazer recebê-los lá para depois a gente tomar um café, vai ter acho que alguma coisa lá e a gente poder não só trocar ideias, como aqueles que desejarem, eu posso fazer a dedicatória nos livros, uma sessão de autógrafos, tá ok? Então eu espero todos vocês que estejam em São Paulo ou estejam passando por São Paulo, na Livraria da Vila, na Vila Madalena, na rua Fradique Coutinho, dia 19 de junho, quarta-feira que vem, a partir das 18h30. E para quem é de Brasília, estarei na semana seguinte, no dia 26, na Livraria Travessa do Casa Parque, também a partir das 18h30, para bater um papo, falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro e tudo que eu falei aqui, farei em São Paulo, também farei em Brasília, no dia 26 de junho, tá ok, pessoal? Então espero todos vocês lá, será um prazer conhecê-los pessoalmente. Como eu disse, retornando aqui após 2 meses aqui com o nosso podcast, para que a gente retome aqui o ritmo normal do canal. Sem mais delongas, como sempre, vamos aqui então à nossa primeira pergunta. Olá, professor Cobori, como vai? Tenho uma dúvida de como estimar o crescimento da receita de uma empresa. Para calcular o crescimento dos lucros, podemos usar a fórmula 1 menos o payout vezes o ROI. E para a receita, existe alguma fórmula? Ou só olhando para o passado mesmo para poder se ter uma noção? Me chamo Danilo e falo de Amparo, São Paulo. Muito obrigado. Bem, Danilo aqui de São Paulo, da cidade de Amparo. Bom, traduzindo aqui como sempre, né? Quando ele colocou uma fórmula aqui para calcular o crescimento dos lucros, ele colocou 1 menos payout vezes o ROI. O payout é a taxa de distribuição de dividendos, ou seja, se eu tenho lá 100 de lucro e distribuo 50 para os acionistas, então eu tenho uma taxa de payout de 50%. Então 1 menos a taxa de payout seria os 50% vezes o ROI. O ROI é a sigla de Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido. E aí você chega aí à taxa de crescimento do lucro, né? O que o Danilo quer saber é como calcular o crescimento da receita. Danilo, essa é uma pergunta bastante técnica e eu vou tentar detalhar porque não existe uma fórmula, tá? Cada um tem que fazer e conseguir, digamos assim, ter uma acuracidade maior na sua projeção, né? O que o Danilo está dizendo é que você faz essas contas para tentar estimar o valor da empresa. Quando você pega uma fórmula pronta, 1 menos o payout vezes o ROI, o que a gente está querendo pegar? Pegar os dados da empresa na demonstração financeira, com uma fórmula simples, com os dados lá que você tem, você calcula qual seria o crescimento do lucro. Essas são fórmulas de simplificação. Você simplifica para que você não precise fazer uma análise mais criteriosa, mais detalhada por dentro do negócio, para estimar e você conseguir, digamos, avaliar várias ações ao mesmo tempo. Para quem segue o canal, eu não costumo fazer esse tipo de avaliação, né? A gente eu ensino aqui essas fórmulas, nos cursos que eu dou sobre valuation, sobre fusões e aquisições eu ensino, mas, por exemplo, no curso de fusões e aquisições, para quem faz, é um curso que eu só dou presencial, eu ensino de como fazer esse crescimento da receita. E a gente não usa nenhuma dessas fórmulas simplificadas, tá? Essa é para você ter uma noção. Qual que é a noção dessa fórmula que você colocou do crescimento do lucro? Bom, se a empresa retém 50% do lucro, ela tem 50% para reinvestir na empresa. Então, essa taxa de reinvestimento em novos projetos, vezes o que ela já dá de retorno sobre o patrimônio líquido, seria uma taxa de crescimento do lucro. Essa é a lógica. Não necessariamente esse 50% que ela vai, no nosso exemplo, né? Esse 50% que ela vai reinvestir, ela vai conseguir projetos economicamente que dê retorno para um crescimento do ROI. Então, aí você começa a ter a necessidade de digamos, de um olhar um pouco mais criterioso
por dentro dos negócios da empresa, por dentro dos projetos. Já começaria a dar um pouquinho mais de complexidade. Como eu falo para vocês, nos processos de M&A de fusões e aquisições, a gente é muito mais criterioso porque você não está comprando a ação de uma empresa, você está comprando a empresa inteira. Né? Ou você estiver assessorando, você está assessorando o vendedor, você está vendendo a empresa inteira. Então você é muito mais criterioso. Muitas vezes mais criterioso até do que o dono da empresa, do que os executivos da empresa. Porque você vai pegar as informações e vai questioná-las. Né? Como a gente costuma fazer numa empresa, num processo de M&A? A gente faz exatamente, que é a sua dúvida, o crescimento da receita. Então a gente vai pegar, primeira coisa, a receita da empresa. É o que ela consegue vender, o que ela consegue faturar. E ali, a partir dali, cada linha da demonstração financeira de uma DRE, a gente vai fazer as projeções de forma realística, né? Não só a receita, depois os custos, né? Depois as despesas operacionais, depois o nível de despesas financeiras que essa empresa tem, se ela tiver alavancagem. Então, a gente vai projetar cada linha dessa, para quem fez o curso de fusão, que sabe que eu estou falando, porque tem a planilha, né, que a gente utiliza, e cada planilha é diferente uma da outra. Você não tem uma planilha padrão para todas as empresas. Você começa a construir, ela tem um padrão de análise, mas você começa a construir essa planilha para cada empresa que você vai avaliar. Mas ela segue essa lógica. Primeiro você faz o ajuste, né, que a gente chama o que é a finanças da empresa que está lá, que ela te passou, os dados, e depois você faz as correções, os ajustes do que seria essas finanças da empresa na visão de quem está com esse olhar de vender ou comprar a empresa. Então a gente faz os ajustes. Eu sempre dou aqui exemplos, né? Exemplo simples o presidente da empresa ou o dono da empresa, o salário dele não está na demonstração financeira. Por uma questão tributária, ele prefere tirar tudo como dividendos, e ele não tem salário. Mas se essa empresa for comprada e profissionalizada, ela vai precisar ter um presidente. Então, aquelas finanças já está meio enviesada. Você tem que jogar ali como uma despesa operacional o salário do executivo ou dos executivos. Então, esse é um exemplo simples para entender como você faz os ajustes. Você vai fazer esse ajuste em cada linha da demonstração financeira, e é o que a gente chama das financial as, ou seja, as finanças como elas são, né? Não como te passaram. E aí, com base em todos esses ajustes, você vai chegar no fluxo de caixa. Isso aqui é competência, como eu sempre ensino. Depois você chega no EBITDA, aí você vai fazer uma projeção do fluxo de caixa. Como eu já ensinei, é diferente, caixa e competência. E aí ali você vai ter que colocar o quê? Necessidades de investimentos, você vai ter que tirar e ajustar o que é caixa e o que não é caixa. Um exemplo simples que eu sempre dou é a depreciação. Você vai fazer todos os ajustes, colocar lá a necessidade de investimentos, né? O fluxo de caixa de investimentos, que é o CAPEX, necessidade de investimentos em novos ativos e manutenção dos ativos atuais, e a variação na necessidade de capital de giro. Se a empresa vai crescer, ela tem que variar a sua necessidade de capital de giro. Depois de tudo isso feito, você chega no fluxo de caixa livre. Então, a dúvida do Danilo é, se eu for fazer de forma criteriosa, a primeira linha que eu vou ajustar é da receita. E como que a gente faz isso? Aí, como eu estou dizendo, como eu não faço esse tipo de análise para comprar ações, eu aprendi a fazer num processo de M&A, que é muito mais criterioso. A gente pega todos os dados que a empresa passa das projeções que ela tem de crescimento da empresa, de crescimento da receita, ou seja, das vendas da empresa, e a gente faz alguns ajustes, né? A gente cria algumas premissas que depois elas têm que estar alinhadas com as premissas do cenário econômico normal. A gente tem ali dados econômicos e financeiros. Então, se a projeção da economia é crescer, essa projeção de crescimento da empresa tem que estar alinhada com a projeção de crescimento da economia. E muito mais tem que estar alinhada com o crescimento do setor, da indústria dela. Né? Acho que eu já dei o exemplo aqui de quando eu avaliei uma empresa do Sul de produção de carrocerias, o setor tinha uma expectativa de crescer 10%, né? E ela tinha uma projeção de crescimento da receita, ou seja, das vendas dela, de 20%. Então aquilo tem que estar alinhado, porque se o setor cresce 10% e você cresce 20%, não tem milagre, você vai tomar o mercado de alguém. Se você toma o mercado de alguém, né, se você tem ou o produto melhor ou o preço melhor, ou uma combinação dos dois. Não existe milagre. Então, se você estiver fazendo uma análise realmente criteriosa, você vai chegar nesse ponto e você vai sentar ali com os executivos. No caso um processo de fusão de aquisições é mais simples, porque você senta com eles, né? No caso de uma empresa de ações, ninguém chega a esse nível de critério, mas se chegar, você vai ter que sentar com a área de relação com investidores. E aí a área de RI da empresa vai ter que te explicar. Né? Vai ter que te explicar, e muitas vezes não tem, porque o cara de RI da empresa não é o cara operacional. Ele não tem os detalhes.
ou ele tem os detalhes por cima. Mas nesse caso, desse exemplo que eu estou te dando, ele falou, não, a gente criou aqui uma nova tecnologia de carroceria, que ela não é só de aço, ela é uma fibra que não é aço, é uma fibra de PVC, que é muito tão resistente quanto o aço, mais leve, economiza combustível. A gente vai crescer a receita porque é uma coisa que é mais caro, mas a gente vai vender porque justifica-se, né? Se justifica ser mais caro e vai vender mais porque ela pesa menos, economiza combustível no transporte. Então tinha toda uma justificativa porque ele ia crescer mais do que o setor dele, né? E depois, no ano seguinte, nos anos seguintes, isso se confirmou. Então, eu lembro que eu fiz esse questionamento justamente porque antes de estar no mercado financeiro, eu fui executivo de empresa. Então, eu sei que, às vezes, fala, vou vender mais e não é tão fácil assim vender mais, né? Você tem que não só ter uma boa estratégia de marketing, vendas, um planejamento estratégico adequado para você olhar para a concorrência, mas, no detalhe, você tem que ter produtos melhores, preços melhores. Preços melhores não quer dizer preços menores, tá, pessoal? Nesse caso, o preço dele era maior, mas no conjunto da análise ali, da estratégia de vendas, de marketing e vendas, o preço dele era melhor, né? Não era menor, era um preço maior, mas era um preço melhor. Então, quando você entra nesse refinamento, você consegue ajustar se aquela projeção que a empresa tem de crescer a receita, ela está alinhada com a realidade ou não, ou com as projeções do que seria a realidade ou não, tá? Então, quando você olha numa planilha que a gente faz de fusões e aquisições, a gente olha ali cada linha, o volume que ele vai crescer, o preço que ele está, preço sugerido de vendas, quanto é que ele vai crescer de receita, e no final das contas, né, aquele mix do portfólio todo de produtos dele vai crescer X% da receita. Então, é assim que a gente projeta o crescimento da receita. Só como eu te falei, tem um detalhe, né? A gente entra no detalhe de cada produto do portfólio e de cada volume e preço, a combinação disso, se ele realmente consegue vender ou não. Então, como eu disse, é um olhar muito mais criterioso e, obviamente, uma complexidade maior. Então, é assim que a gente faz a projeção de crescimento de receita, tá, Danilo? Eu sei que não vai ser simples se você quiser implementar isso, mas em linhas gerais, você tem mais ou menos o que é que você tem que olhar. Tá ok? Espero ter te ajudado. Eu sei que é complexo. Você não vai ver nenhum relatório de analista de ações, você não vai ver nunca esse nível de detalhamento, mas se um dia você quiser fazer, é assim que a gente faz. Ou pelo menos assim que eu faço, tá ok? Espero ter te ajudado, Danilo, e sucesso aí nos seus investimentos e nas suas avaliações das empresas que você tá de olho. Bem, pessoal, vamos aqui à próxima pergunta, então. Bom dia, professor Cobori, tudo bem? Aqui é a Lidiane, eu sou de Curitiba. Minha dúvida é em relação à perspectiva que o senhor tem frente à inflação. Nos últimos dados que a gente teve aí, trouxeram uma inflação acima do que havia sido projetado, né? O mercado estava esperando. E já existem algumas casas de análise que estão sugerindo que para 2025 a gente terá um aumento da taxa de juros da Selic. O senhor concorda com isso? Qual que é a perspectiva que o senhor tem frente a esse cenário? Agradeço todas as explicações que o senhor tem dado para a gente, é muito útil e me ajuda muito para tomar as minhas decisões. Obrigada. Bem, Lidiane de Curitiba. Lidiane, esses assuntos econômicos, né? Primeiro que eles mudam muito, né? Tem muitas previsões e tem muita polêmica por trás também. Como aqui no canal eu costumo dar a minha opinião e ela sempre está baseada não só de forma técnica, mas numa análise da conjuntura até um pouco mais apurada, né? Essas avaliações muito precipitadas e não, digamos assim, não tenho interesse ideológico nenhum por trás daquilo que eu estou enxergando. Eu tenho um interesse ideológico do ponto de vista estrutural no desenvolvimento da economia. Do ponto de vista da conjuntura, não. Para quem acompanha o canal há muito tempo, em 2022, na eleição, estava todo mundo falando que ia acontecer uma coisa, eu vim aqui e falei exatamente, sem, né, esse viés ideológico que eu estava achando da conjuntura que poderia acontecer, e pelo que eu estou vendo, eu não estava muito fora da razão. Estava fora da razão aqueles que estavam fora da razão na hora de fazer a avaliação, né? Ou seja, estava muito mais influenciada por um viés ideológico e muito mais de desejo do que análise, tá? Então a gente vê que a economia, eu falei que não ia acontecer catástrofe nenhum, muito pelo contrário, ela poderia, inclusive, melhorar e muito, e os dados
que a gente tem acompanhado tem realmente melhorado e muito, né? Isso posto, então, a minha avaliação é sempre sinceramente com o que eu enxergo do que pode acontecer e do que está aí posto. Um outro adendo antes de eu entrar aqui no seu assunto existem sempre interesses, tá? Escusos até, obscuros, por trás de algumas projeções e de algumas avaliações, né? Não sejamos ingênuos em cima disso. Então, projeção de inflação. Todo mundo sabe que a inflação, em alguma medida, primeiro, ela tem um componente inercial, né? Ela tem um componente inercial, ou seja, a inflação passada, ela influencia a inflação futura, e o que o Banco Central, a política monetária faz é tentar tirar esse viés do que os agentes econômicos estão esperando, né? Para que eles esperem um cenário no qual o Banco Central está mirando, né? Então, se o Banco Central está com a política monetária contracionista, tentando trazer as metas de inflação para baixo, né, ela tenta influenciar, né, o que os agentes econômicos estão enxergando para que ele consiga trazer esse dado, né, essa inflação, para o que ele deseja com a sua política monetária. Então, existe um interesse por trás de projeções, não sejamos ingênuos. Inclusive, teve denúncia, se não me engano, do ICL, que colocou lá, se vocês procurarem, no dia lá do Boletim Focus, uma ou não sei qual instituição financeira foi lá e tinha uma meta, uma projeção do que aquela instituição acreditava para a inflação abaixo até ali, próximo de 4% abaixo, aí no dia que foram colher as informações do Boletim Focus, ela jogou para 8% e logo depois ela tirou. Só que no dia que o Banco Central foi ler lá o Boletim Focus, uma única opinião do que seria a inflação, que dobrou, mais do que dobrou para 8%, afetou a média. E aí, a média do que seria, teoricamente, a projeção do mercado subiu. Isso influenciou todo mundo que olha só para isso. Falou, bom, se está subindo, né, a projeção do mercado para a média da inflação, então há uma tendência de alta na projeção da inflação. Isso é irrelevante? Não, isso é muito relevante, porque isso influencia as tomadas de decisões dos agentes econômicos. Como eu disse, muitas vezes a inflação é uma profecia autorrealizável. Imagine você, isso a gente tinha muito lá na época da hiperinflação. Imagine se você é um empresário e você acha que a inflação, em vez de ser 5, vai ser 6. Né? Ou no nosso caso aqui, em vez de ser 3,5, vai ser 3,9. Nas suas projeções de reajustar o preço dos seus produtos, você vai levar isso em consideração e você vai aumentar isso aí. Isso aconteceu muito na hiperinflação de forma constante, né? Se eu acho que a inflação no mês que vem vai ser 10%, eu já aumento o meu preço em 10%. Então é uma profecia autorrealizável. Se todo mundo aumentar em 10%, a inflação vai ser 10%. Então a gente tem que ter isso em mente, tá? Essas projeções de inflação, tem um componente técnico nisso? Tem. Mas tem interesses obscuros por trás também, tá? Então, não sejamos ingênuos, estão achando que é isso porque... Não. Tem gente que tem interesse que a taxa de juros continue alta. Né? E a gente sabe quem. Quem se beneficia com taxa de juros alta? Né? O mercado financeiro se beneficia? Se beneficia. Se beneficia com taxa de juros baixa? Também. Né? Depende do segmento lá do mercado de capitais que você está olhando. Taxa de juros baixa também beneficia. Taxa de juros alta beneficia uns, taxa de juros baixa beneficia outros. E aí a gente tem que ver quem é que está por trás desses interesses. Né? Então, se eu coloquei uma coisa que é difícil de avaliar, tá? Só para a gente ter isso em mente. Quando a gente olha taxa de inflação, a gente está dizendo, acho que é a sua preocupação, Lidiane, a gente está dizendo como isso vai influenciar a taxa de juros, que é o que você disse. Já existem analistas imaginando que a taxa de juros para 2025 podem começar a subir. Né? Por quê? Porque se a inflação subir, o Banco Central aumenta a inflação para a inflação, trazer a inflação para a meta. Por isso que eu falo que dados, eles são manipuláveis. Tá? Para quem acredita também em Banco Central independente, eu já fiz várias críticas aqui. Você vê a gestão desse Banco Central, que é o primeiro Banco Central independente. A gente viu agora o que passou essa semana, o que é um Banco Central independente, em que seu presidente, né, vai num evento político e fala que poderia ser o ministro da Fazenda do futuro presidente, que não é o atual. Esse é um Banco Central independente, né? Eu costumo brincar, independente de quem que esse Banco Central é. O Banco Central, ele é independente
Isso é uma questão, tem vídeos aqui no canal, já falei sobre isso, tá? Não vou discorrer muito sobre esse assunto. Mas esse episódio que eu estou citando mostra que não existe Banco Central independente, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo que o presidente do Banco Central atual, ele é dependente. Ele não é independente e expressou isso publicamente. O que para mim é um escândalo. Deveria ser tomada alguma atitude, né? Ou seja, eu sou independente do governo atual, mas sou dependente do que seria um futuro governo. Foi o que ele falou, explicitamente, né? Poderia ser o ministro da Fazenda do futuro presidente, que é o atual governador de São Paulo, se ele fosse candidato. Ele é independente, né? De quem? Então, novamente, eu estou fazendo uma análise em cima da realidade do que está aí posto, tá? Agora, quando eu falo em inflação, gente, o cenário futuro, ele é melhor do que o cenário atual, né? Se você está para tomar decisões, porque a taxa de juros nos Estados Unidos, ela vem patinando de uma reunião para outra, que dá esse desumor e humor no mercado, porque o Banco Central está adiando a queda da taxa de juros. Mas a tendência da queda da taxa de juros nos Estados Unidos é cair, não é subir, né? Assim como a nossa tendência atual é a taxa de juros cair, não subir. O que pode acontecer com essa dor de barriga aí que estão falando que as projeções de inflação estão subindo, é o Banco Central parar de derrubar a taxa de juros, né? Já derrubou 0,25 na última reunião. Poderia ter derrubado meio. O voto de Minerva, inclusive, foi do presidente do Banco Central, para derrubar só 0,25. Se ele desse um voto para derrubar meio, tinha derrubado meio. Então, é aquilo que eu estou dizendo. O cenário futuro, ele é melhor do que o cenário atual, tá? E o cenário atual não é tão ruim. Por quê? Se a gente pegar os dados do PIB, o PIB surpreendeu, subiu 0,8%. Agora no primeiro trimestre. Um dado importante, o PIB subiu, para quem já fez meus cursos, quando eu falo a medida do PIB pela demanda, é o consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais os gastos do governo, mais o saldo da balança comercial, né? Se a balança comercial for negativa, menos. Se a balança comercial for positiva, mais. Mas imagine só esses três componentes. No primeiro trimestre, o consumo das famílias significou uma alta de 1,5%. Os gastos do governo ficou zerado, ou seja, o PIB não cresceu por uma pressão na demanda de gastos do governo, tá? O PIB cresceu por uma pressão de que aumentou, isso é muito positivo para a economia, os investimentos. A formação bruta de capital fixo cresceu 4,1%. O que é a formação bruta de capital fixo? É compra, investimento, compra de máquinas e equipamentos para produzir na economia. Então vamos chegar aqui, Lidiane, um dado que você tem que ter em mente. O que é inflação? É um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, se a oferta e a demanda está equilibrada, não existe pressão sobre os preços. Então, você imagina que isso aqui é a demanda. Se a demanda sobe e a oferta permanece, agora com mais demanda e a mesma quantidade de oferta, existe uma pressão sobre os preços. Então, existe uma pressão inflacionária. Se a demanda sobe, mas a oferta sobe junto, e ela nunca, infelizmente, tem esse mesmo ritmo, que a demanda ela sobe e desce no curto prazo e a oferta leva um pouquinho mais de tempo. Então, se a demanda sobe e a oferta sobe, mantém-se em equilíbrio, não tem pressão inflacionária. O que eu estou dizendo que os dados do PIB agora deram? Que investimento das empresas está do lado da oferta e consumo das famílias está do lado da demanda. Então, o consumo das famílias subiu 1,5% e os investimentos das empresas, a formação bruta de capital fixo, subiu 4,1%, subiu mais do que a demanda. Isso se reflete no curto prazo? Não, porque, como eu disse, infelizmente, o timing aqui é um pouco descasado. Demanda muito mais no curto prazo e a oferta gera um resultado muito mais no médio e longo prazo, tá? Mas é um dado importante. É um dado importante. Como a gente faz para crescer a economia sem pressão inflacionária? Investimento. O investimento na economia aumentando capacidade produtiva, ou seja, vou produzir mais porque vai aumentar a demanda. Em aumentando a demanda, eu tenho mais produtos para vender, então eu vou vender. Por que as empresas começaram a investir? Porque elas estão com um olhar de que elas precisam investir para fazer frente à demanda se ela quiser aproveitar o crescimento da demanda e vender mais. Isso no conjunto das empresas é isso que as empresas estão pensando, tá ok? Como que a política monetária influencia isso? A política monetária, quando você contracionista, quando você aumenta a taxa de juros, você está tentando esfriar a demanda para ficar em equilíbrio aqui e trazer a inflação para baixo. Só que o problema quando você aumenta a taxa de juros é que o investimento cai também. Então você puxa a demanda para baixo e, teoricamente, né, os investimentos, ou você vai parar de investir, não vai mexer nada na oferta, ou as empresas começam a quebrar e você tem digamos, um ciclo negativo na economia. Você começa a encolher a economia como um todo. Ok? Então, taxa de juros altos
elas influenciam o investimento das empresas. Por que as empresas começaram a investir mais agora? Porque a taxa de juros tem uma tendência de queda, ela está caindo. Poderia estar caindo mais rápido? Poderia estar caindo mais rápido. Teria um efeito. Agora é fácil saber qual é esse patamar? Não sejamos gênios, também não é fácil, né? Porque se eu derrubo demais a taxa de juros, eu aqueço demais a demanda. Mas existe uma ciência por trás disso, uma arte, e existem as influências por trás disso, tá ok? Como eu disse, economia é uma coisa complexa, né? Economia é uma coisa que não é tão simples, como nos grupos de WhatsApp, né? O cara assiste um vídeo de 2 minutos, põe lá no grupo de WhatsApp, e de repente todo mundo começa a entender de inflação e falar um monte de besteira. Não é assim que funciona, digamos assim, não é assim que a banda toca, tá ok? Então, existem muitas influências, às vezes muito obscuras, por trás de projeções, tá? E outra, previsão de economista, 99% nunca acerta. Então, digamos assim, é uma arte porque é uma ciência social, não é uma ciência exata. Não basta pegar um monte de número e falar, vai acontecer isso. Não acontece, porque isso depende de cada um de nós, os agentes econômicos. E nós somos uma economia continental, mais de 200 milhões de habitantes. Então, como saber o que todo mundo vai fazer daqui 6 meses? Não tem. Então, a ciência econômica, na realidade, é uma ciência social porque ela trabalha com a expectativa desses 200 milhões de agentes econômicos que aí estão, né, para aquecer ou não a demanda, ou aquecer ou não e crescer ou não as ofertas e os investimentos. Mas o que eu quero dizer com isso não nos atenhamos a dados isolados, entendamos que a economia é uma ciência social, entendamos que existem interesses por trás disso tudo, mas o recado que eu tenho a dar é o seguinte: a tendência da taxa de juros é cair, né? A tendência da taxa de juros dos Estados Unidos é cair, e a tendência, obviamente, da taxa de juros brasileira é cair. Então, eu não teria, digamos, essa preocupação que as pessoas não deveriam ter muito no curto prazo, tá? Você começa a ter muita preocupação no curto prazo, você fica pessimista, você começa a acreditar naquilo, e isso acaba afetando o médio e longo prazo. Então, sejamos otimistas, com uma dose de realismo, mas o Brasil tem tudo para dar certo, né? A gente precisa, digamos assim, fazer com que ele dê certo. E uma das formas da gente fazer com que ele dê certo é a gente tentar, como cidadão, influenciar aí quais seriam os rumos, né, da política econômica, quais seriam os rumos da política como um todo, né? Porque não existe caminho fora da política. E eu acho que a gente tem que acreditar que o Brasil vai dar certo, ser otimista, porém realista. E realista, quando eu falo, é saber interpretar os dados econômicos e saber interpretar os interesses por trás desses dados econômicos também. Mas a economia cresce quanto mais a gente inclui as pessoas na economia. E o que a gente tem feito ao longo dos últimos anos é excluir as pessoas da economia. Então, o aumento da concentração de renda, o aumento da desigualdade prejudica a economia, porque todos nós precisamos nos desenvolver economicamente. E se você aumenta a desigualdade, você não está fazendo isso de forma saudável para a economia como um todo. Tá ok, Lidiane? Eu sei que é um assunto complexo, não é tão simples assim de tratar em pouco tempo, mas basicamente essa é a minha visão. Eu acredito que a política econômica conduzida da forma que está sendo conduzida tem tudo para dar certo. Basta a gente, como cidadãos, não só acreditar, mas saber também que existem muitos interesses escusos por trás disso e saber avaliar isso sempre que a gente for tomar as nossas decisões como cidadãos também e como eleitores, tá ok? Eu fico por aqui, pessoal, essa retomada aqui do nosso JKCast. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, dia 19 de junho agora, em São Paulo, na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho, Vila Madalena. E em 26 de junho, na outra semana, na Livraria da Travessa do Casa Parque, em Brasília. Aguardo vocês todos lá, tá ok? Será um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um forte abraço e até o próximo sábado. Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.